Olá a todos, bem-vindos ao curso de qualificação profissional em auxiliar de cenografia. Meu nome é Luiz Guilherme, eu sou arquiteto e construí as nossas apostilas, os nossos cadernos, especialmente esse aqui de auxiliar de cenografia. Dentro do nosso caminho de estudo, nesse momento, eu vou explicar para vocês como é que o curso foi dividido em 3 unidades. A unidade 1 fala de orientação, legislação e prática profissional. A unidade 2, uma introdução à história da arte, teatro, cinema e televisão. E uma unidade 3, história da cenografia brasileira, arte e cultura popular. Esta unidade 1, na orientação, legislação e prática profissional, nós temos uma série de ideias em que nós podemos, a partir delas, construir o nosso material cenográfico e materializar essas ideias, especialmente materializar. A idealização começa a partir da primeira ideia, onde você, a partir de uma pesquisa bibliográfica e experiencial, pode passar para a idealização desse material, idealização dessa ideia e construção da sua ideia em cenografia. Materializar as ideias em cenografia significa desenhar, significa produzir maquetes, significa fazer construções visuais em que você pode delimitar a sua ideia artística e tecnicamente. Dentro dessa ideia de planejamento artístico, técnico e projetual, o tópico seguinte, nós podemos entender que temos a liberdade de construir o que nós quisermos, o que nós pretendemos, diante dos nossos desejos e necessidades artísticas, utilizando o nosso potencial técnico a partir do aprendizado, do estudo, da experiência diária e projetual, especialmente, que é onde nós apresentamos um projeto de cenografia fundamentado nas normas técnicas, isto é, como se fosse um projeto de arquitetura, nós apresentamos um projeto de arquitetura cênica. Dentro da ideia de orientação, legislação e prática profissional, nós temos elaboração de memoriais explicativos e descritivos. Memoriais explicativos conectam todas as ideias poéticas que você tem para expressar na sua construção cenográfica. E descritivos, você tem todas as ideias técnicas, onde você faz tabelas, planilhas e uma descrição absoluta de materiais e técnicas que você vai utilizar para a construção do seu material cenográfico. A normatização técnica em projetos junta 2 ideias importantes no sentido das humanidades e da forma do corpo humano, antropometria e ergonomia. Nós devemos pensar, sim, que a antropometria, que é o estudo do corpo humano, das suas dimensões médias, e da ergonomia, que é o estudo do conforto deste corpo humano, podem influir diretamente no material cenográfico que você projeta. Especialmente em cinema, teatro e televisão, onde você tem uma marcação de cena muito específica, você não pode interferir de forma aleatória ou eventual ou de surpresa, digamos, na constituição do cenário, porque existe essa marcação. Antropometria significa, em cenografia, você planejar o seu cenário com vistas ao conforto físico do artista, do ator, do cantor, de quem quer que seja. E a ergonomia, você trabalhar o material cenográfico especificamente pensando no corpo do ator, na pessoa do ator, da atriz, do cantor, e dentro dessa ideia, você pode entrar com a gestão de recursos, que engloba a economia criativa. Gestão de recursos e economia criativa para a cenografia significam que você pode fazer um planejamento para um conjunto cenográfico em que você privilegie a economia, de fato, e não o excesso. O excesso também pode ser um elemento importante em cenografia, porém, a gente pensa sempre na regra que vem lá da arquitetura do menos é mais. Nós podemos constituir um conjunto cenográfico gestando esses recursos ou gerindo esses recursos de uma forma bastante sensata, diminuindo despesas e, digamos, até privilegiando outras áreas do que você constrói em cenografia com esses recursos diferenciados ou orientados para tal. Cenografia entre a teoria e a prática. Nós não podemos desvincular a prática cenográfica da teoria e a teoria da prática cenográfica.
pois nós temos um grande número de recursos bibliográficos em que podemos nos fundamentar, nos inspirar e partir para a prática cenográfica. Isso é um exercício diário. Unidade 2. Na unidade 2, nós estudamos basicamente a introdução à história da arte, teatro, cinema e televisão. Nós vamos ler ou vamos estudar na unidade 2 que cenografia se une à arte. Cenografia é de fato arte, pois afinal de contas nós conseguimos, a partir da materialização das ideias, estabelecer um processo criativo ou utilizar o nosso processo criativo como afirmação da nossa identidade artística. Na unidade 2, nós estudamos as formas de arte ou algumas formas de arte da pré-história à contemporaneidade, que são fundamentação teórica, sim, para o estudo da cenografia. O espaço cênico e a arquitetura cênica são dois conceitos em que, dentro da unidade 2, nós vemos como importantes de serem estudados, porque o espaço cênico, como receptor de várias mensagens, de uma comunicação específica, e a arquitetura cênica como construção física desse espaço cênico, são tão importantes que dentro delas nós conseguimos colocar significados que vão além do material. Nós podemos atribuir significados simbólicos, e isso é um fato recorrente em todos os campos que nós podemos imaginar, como teatro, cinema e televisão, no nosso caso específico. A arte como inspiração e influência na cenografia. A arte pode ser, sim, de todo uma influência na cenografia ou no projeto de cenografia e uma inspiração para que nós possamos projetar os nossos cenários. Eles não são somente técnicos, eles têm um conteúdo artístico que pode, de fato, trazer esse conteúdo que nós absorvemos ali naquele conhecimento da arte que vem da pré-história à contemporaneidade. Os espaços e lugares na encenação, nós podemos considerar como espaço geográfico ou espaço físico dentro de um cenário e como lugares de mensagens, lugares de atuação, lugares de encenação. Portanto, os conceitos de espaços e lugares vão muito mais além do que conceitos dimensionais e vão a conceitos que têm um conteúdo simbólico ou um conteúdo que tem significados muito além da materialidade. A percepção da atmosfera cênica, espaço, iluminação cênica e atuação. Dentro da ideia de construção dos espaços cenográficos ou dos espaços cênicos, a percepção da atmosfera cênica pelo espectador, tanto pelo espectador quanto pelo ator, são fundamentais na transmissão ou na comunicação de mensagens simbólicas. Espaço, iluminação cênica e atuação conseguem trabalhar em conjunto e, a partir disso, sempre transmitir uma mensagem, sempre comunicar algo para a plateia e para a própria equipe que está em cima do palco. E dentro dessa ideia de percepção, nós conseguimos retomar linguagens simbólicas em cenografia. Isto é, nós conseguimos aplicar linguagens simbólicas em cenografia, não utilizando, de fato, elementos que representem a realidade, ou o naturalismo, ou o realismo, como vocês estudaram na apostila. Na unidade 3, História da Cenografia Brasileira, Arte e Cultura Popular, nós entramos basicamente no estudo de cultura e sociedade. Cultura e sociedade porque são determinantes, ou condicionantes e determinantes na construção dos espetáculos. Porque todos nós, dentro do campo da cenografia, planejamos os espetáculos ou a estrutura cenográfica ou o simbolismo dentro da cenografia, fundamentados na cultura e na sociedade, nas transformações culturais e nas transformações sociais. Essas manifestações culturais que fazem parte da cultura e da sociedade formam o teatro cotidiano, como em tempos passados era e até hoje é. O teatro é formado, no sentido do espetáculo, a partir da representação do cotidiano. Em algumas vezes acontece a abstração desse cotidiano, a simbolização desse cotidiano, mas mesmo assim as manifestações culturais dentro das especificidades da cultura e da sociedade estarão lá na cena. E isso nós conseguimos transferir também. Não existe um manual de técnicas e procedimentos para isso, mas nós conseguimos transferir também para as nossas representações artísticas e técnicas no campo da cenografia. Dentro dessa ideia de teatro cotidiano, nós temos os espaços convencionais e não convencionais, que eu acredito que seja uma coisa muito importante a ser falada, porque os espaços convencionais são os espaços
convencionais de espetáculos, ou seja, o teatro, o cinema, o circo, os estúdios de TV. E os não convencionais são aqueles em que nós não observamos os potenciais ainda de que a construção cenográfica pode chegar. Ou seja, a cidade, os espaços da cidade, os edifícios, as praças, as ruas, esses são os espaços convencionais que têm um potencial já construído ou já constituído nessa imagem cenográfica que nós podemos utilizar como recurso prévio para termos um espetáculo realizado. Dentro dessa outra ideia de espaços convencionais e não convencionais, eu acho importante, ou acredito que seja importante dizer para vocês a respeito de 3 coisas essenciais no campo de processos criativos e da representação visual, artística e simbólica no campo da cenografia, que são coisas a respeito da memória individual, da memória coletiva e do imaginário. Esses 3 conceitos são muito específicos do campo da psicanálise ou da psicologia analítica, que nós trazemos para cá, para o curso de auxiliar de cenografia, porque eles fazem parte do processo criativo nosso, individual e coletivo também, no caso das equipes, formadas no sentido do espetáculo todo. A memória individual age como recurso técnico e simbólico para que a gente traga para a materialização da cena ou materialização do espaço cenográfico tudo que nos toca profundamente ou superficialmente no sentido de lembranças e de memória, de fato. A memória coletiva pode acontecer dentro do espetáculo a partir, claro, das convenções comuns entre as equipes ou entre a equipe, e essa memória coletiva pode ser materializada na cena ou na encenação e na cenografia. E o imaginário trabalha como essa transformação da memória individual, da memória coletiva, em materialidade na cena. A cultura e a identidade individual e coletiva também são importantes na construção da história da cenografia brasileira, pois dentro dos exemplos que nós citamos no caderno didático, dos profissionais brasileiros, de outros países e brasileiros na área da cenografia, todos têm uma expressão, com certeza, de sua própria cultura e de sua identidade individual e coletiva também nos seus processos criativos e na materialização dos produtos que tiveram em cenografia. Os processos criativos, constituídos por todos esses tópicos que nós falamos anteriormente dentro dessa unidade 3, acontecem de forma natural, espontânea, tanto que muitos deles nós não conseguimos elencar um número exato de procedimentos e técnicas para poder ampliar esses nossos processos criativos. Os nossos processos criativos são nossos, únicos, cada um desenha de uma forma, cada um produz cenografia de uma forma, cada um pensa a cenografia de uma forma, cada um processa a cenografia de uma forma diante da sua memória, diante da sua cultura, diante da sua sociedade e diante da materialidade que você tem à frente como desafio, que é trabalhar a cenografia dentro dos espaços convencionais ou não convencionais. Esses processos criativos podem ser entendidos, digamos, como o desenho, a produção de maquete, a produção de colagens, a produção de vídeo, a produção textual, tudo é processo criativo. E esse processo criativo nós trabalhamos dentro dos conceitos técnicos e dentro dos conceitos artísticos também. Quer dizer, você pode produzir cenografia fundamentado em tudo que você tem explicado nesta unidade e nas outras, e pode produzir seu processo criativo a partir de você mesmo. Importante você afirmar a sua identidade e criar a sua identidade como artista da cena, como artista da cenografia. A cidade como cenário também é um tópico importante dentro desta unidade. Ela própria pode ser e é, de fato, um lugar, ou não somente um local, em que você tem recursos estáticos, mas você tem recursos cenográficos ali. Então, como auxiliar de cenografia, você pode estudar outras áreas além da cenografia em si. Você pode estudar a iluminação cênica, a iluminação urbana, você pode estudar o figurino, você pode estudar adereços, você pode estudar objetos de cena para trabalhar na cidade como cenário.
Nós podemos observar diante desse nosso trânsito diário nas cidades que ela possui inúmeros lugares com potencial enorme de trabalho com espetáculos. Os espetáculos de rua acontecem constantemente e diariamente nas nossas cidades. Basta que a gente pare, observe e entenda esse potencial. Como estudar cenografia? Nunca podemos esquecer da teoria, da prática, das nossas vivências, das nossas experiências, do conhecimento empírico e do conhecimento técnico, do treino diário, da dedicação diária e do nosso aperfeiçoamento. A teoria entra como fundamentação. Você vai conhecer, a partir de estudiosos da área, algumas minúcias ou algumas nuances que nós não temos nessa prática diária e nessas vivências e experiências nesse campo. Tá? A prática é um recurso que também nós temos que ter diário e exercitar a partir de tudo que for possível. Por exemplo, desenho, colagem, leitura, estudo em várias fontes. Nós temos várias fontes de pesquisa, temos vários recursos para praticar a cenografia, como a maquete, a elaboração de cenários pequenos, né? A gente pode elaborar isso dentro da nossa própria casa, a gente pode imergir no campo da cenografia indo para os teatros, não só como plateia, mas participando dos processos criativos, dos processos técnicos e práticos que acontecem de bastidores, digamos. Tá? As vivências correspondem a uma coisa muito mais poética e não tão técnica. Nessas vivências, eu quero dizer que você deve vivenciar o teatro, deve fazer parte, estar presente de fato, porque é ali que você vai se colocar naquele lugar, vai se colocar como no lugar do ator, no lugar da atriz, do cantor e perceber o espaço como realmente um usuário presente nele. As experiências, que entram como um conceito mais amplo aí, eu quero dizer para você que experimente, faça experiências, no sentido de ter a sua casa, o seu estudo, o seu estúdio, o seu lugar de trabalho como laboratório. Dentro desse espaço de experiências, você vai utilizar duas coisas que reúnem esses conceitos anteriores, que é o conhecimento empírico, que é o conhecimento pela função diária, pelo aprendizado com seus colegas, com seus amigos de trabalho, pelo exercício diário, e o conhecimento técnico, que é esse conhecimento adquirido diariamente na prática direta com cenografia. Nisso, nós vamos até o treino. O treino significa, mais adiante ali, a dedicação diária. Essa dedicação deve ser diária. Se você quer realmente entrar no campo da cenografia e atuar de forma satisfatória para você mesmo e como um profissional dedicado que tem um reconhecimento que você deve querer e merecer. O aperfeiçoamento, portanto, deve acontecer diariamente. Diariamente. Tire umas horas, tire 1 hora, meia hora que seja, mas faça uma leitura, faça um desenho, faça uma visita a um teatro, conheça pessoas, se relacione profissionalmente com elas e você terá aí um caminho bem interessante, porque vem esse caminho fruto da sua dedicação e do seu interesse em ser cenógrafo. Como estudar cenografia? Continuando, se inspire, busque outros autores, busque outros profissionais, faça visitas técnicas, seja a plateia. É assim que nós conseguimos perceber e não só olhar ou enxergar o teatro, o cinema, a televisão, como simplesmente espaços que juntam diversos elementos cenográficos sem significado algum. Muito pelo contrário, todo objeto de cena tem um significado. Toda a cenografia tem um significado que não somente a estruturação do espaço para a performance. Tá? Experimentações artísticas e técnicas. Faça isso também diariamente. Isso é importante para que você construa a sua identidade como artista, como auxiliar de cenografia e futuramente como cenógrafo ou cenógrafa. Viva a cenografia, então. É viver a cenografia diariamente. Como eu disse, meia hora que seja, 1 hora ou o dia todo. Isso é importante para a gente constituir todos os nossos processos criativos, experimentar todas as possibilidades cenográficas dentro das nossas possibilidades artísticas e técnicas e exercitar a cenografia
para que nós consigamos otimizar tempo de trabalho, nós consigamos expressar as nossas ideias, expressar os nossos desejos, expressar as nossas necessidades e corresponder à expectativa de um diretor, de um diretor de teatro. Viva a cenografia, experimente diariamente, faça experimentações artísticas e técnicas, inspire-se. Isso é fundamental para que nós consigamos construir o nosso futuro nessa área de pesquisa e prática, nessa área de fazeres e saberes, e o mundo do trabalho nos receba de forma adequada, que nos veja como pessoas que estudamos, pessoas que experimentamos e temos uma vivência técnica e artística dentro da área da cenografia. Agradeço a todos, espero que nos vejamos em uma próxima videoaula e obrigado.